José Antônio Thyssen, meu apelido é Tio Zequinha, sou nascido e criado aqui. Eu digo sempre nas tocas de Graxaim, lá no meio do mato, né? Desde criança se juntava aos domingos com a vizinhança lá, tinha um parente lá que tocava uma gaita e tinha a senhora dele fazia a gente dançar lá na grama de pé descalço. Então assim, se criou assim numa infância muito bonita e alegre, né? Eu morava lá 8 quilômetros daqui. 8 quilômetros. Lá hoje se chama São Jacó. Nós tínhamos aqui 3 armazéns na época, né? Na época de eu criança, né? E o ponto de encontro geralmente era a igreja, né? Nós tínhamos um alambique também, né? E o moinho de fazer farinha de milho, trigo, tudo movimentado por água, né? Eu também, quando casei, botei luz elétrica lá com a bateria e um dínamo. Aí botei luz elétrica. Tinha 4 bicos. Aqui sempre se falou português, né? Sempre. Inclusive, eu fui criado no meio dos bugre, né? A gente tinha tafona, na época de fazer farinha, capinar mandioca velha, essas coisas todas, então vinham os descendentes de bugre que vinham ajudar, então a gente se criou aí junto e sempre falava-se o português, né? O alemão também, lógico, porque tinha gente que não falava o português, né? A avó da Gersi não falava, a avó da minha esposa. O pai era um professor, né? Ele lia muito bem alemão, português, ele era para ser professor, mas ele não quis. Mas ele teve bastante estudo na época, né? Eu estudei até o 3º ano. Era 10 quilômetros de volta e depois eu era um dos mais novos, tinha que andar de a cavalo, ia buscar isso, ia buscar aquilo, trazia farinha de milho para Lomba Grande. Naquele tempo ainda se trocava ovos, manteiga por açúcar, arroz, né? Que a gente não plantava, né? As outras coisas a gente colhia, né? Recordações boas nesses meus 91 anos, né? No tempo de ir para a aula, tinha que caminhar 5 quilômetros. Hoje eles chamam de trilha, né? Com geada de manhã, levava os tamanquinhos. Naquele tempo não tinha essas botas, essas coisas, né? Tamanquinho na mão. Quando chegava na escola lá, deixava os pés enxugar um pouco por cima da geada e botava os tamancos, era tamanco, né? Naquele tempo só tinha 2 aulas aqui em Lomba Grande. Passei 2 anos fora quando eu servi no exército, né? Mas sempre ligado a Lomba Grande. Com 7 anos ele já me botava em cima de um animal para trazer farinha de milho para um armazém que tinha aí, né? Agricultura familiar, né? Na época não se falava nisso, né? Melhorou bastante para a agricultura, por exemplo, o pessoal que vem aqui não sabe ter uma horta ou qualquer coisa, então tem as feiras aqui hoje e a gente saía também de carroça ou qualquer coisa distribuindo de casa em casa as colheitas que fazia, né? Verduras e o pessoal se virava, né? Muitos iam carreta de animal para São Leopoldo levar as coisas. Essa é uma época que a gente acompanhou, né? Eu sou aposentado do Estado também. Em 1956, 54, graçou a raiva bovina aí, né? E aí, como eu conhecia toda Lomba Grande, o diretor da DPA de Porto Alegre veio me convidar para trabalhar com eles, porque eu conhecia toda a zona aí, né? E os proprietários, porque na época não tinha essas vilas, né? Quase toda casa aí tinha uma tafona, né? Então, o pessoal tinha esse trabalho aí de plantar, colher, carpir, essas coisas, né? Eu me criei nisso aí, né? Eu comprei em 1952 uma chácara lá embaixo
que o dono da chácara tinha falecido, tinha uma carreta de 4 rodas com 4 animais que ele fazia toda semana a feira dele para São Leopoldo, né? Trazia e levava. Agora depois nunca deixei da agricultura quando eu fui convidado para trabalhar no estado, né? Porque eles nunca me tiraram daqui também, né? Eu também nunca tive horário, porque eu tinha tambo de leite, eu tocava o tambo de leite de manhã e de tarde, né? E no resto do dia eu fazia vacinas, coleta de sangue, essas coisas, tuberculina, então a gente fazia essa coleta de brucelose. Então a gente teve uma vida muito, nesse ponto, muito saudável. Na região era toda ela comigo, né? Eu nunca tive também um chefe de inspetoria, eu sempre tive um amigo. E para satisfação minha, quando havia um problema aí com os vacinadores, com os moradores, os proprietários, quem era chamado para resolver era eu. Eles iam me chamar, o chefe da inspetoria me chamava para eu ir resolver aquele problema lá, né? Porque, como eu disse para vários proprietários, nós não somos autoridade, nós somos funcionários de vocês. A realidade né? Que nós somos pagos por quem? Então, como é que eu vou chegar na sua propriedade lá e dar ordem? Não posso. Vamos lá combinar como é que não é, melhor hora, certas coisas, né? O maior problema foi esse da raiva bovina, né? Que deixou... Eu, por exemplo, perdi 22 cabeças e o animal do carro que a mulher ia para aula, né? E teve gente que pôde abrir as porteiras que perdeu tudo, né? 1955, 56... Teve gente que não perdeu nada, teve gente que perdeu porque onde o morcego chegava, né, com a facilidade que ele tem mais ou menos uma rota dele, né, ele estava contaminado um dia e transmitia para o gado, né. O gado começava, antigamente chamavam isso de peste das cadeiras, ninguém sabia, né. O bicho não levantava mais e dizia, está com a peste das cadeiras, e não era a raiva bovina, né. Me lembro, tempo de criança, a gente ajudava a querer levantar, mas não adiantava, né? Então, esse foi o motivo de eu ir trabalhar com o Estado. Mas eu nunca... A proposta foi que eu não precisava deixar do meu trabalho se eu cumprisse tal e tal coisa, né? Também se comprava o ano todo para pagar na safra. O crédito era grande, né? Plantava, colhia, ia buscando o que precisava. Quando ele estava com a mercadoria, a farinha pronta, por exemplo, o milho, então ele levava para o armazém para pagar a dívida, né? Sim, nós tínhamos a Sociedade Atiradores e tinha os salões do Allgaier, né? E tinha as casas de escola que domingo de tarde também se dançava, né? Eu entrei de sócio com idade de 16 anos, tanto na Sociedade Atiradores como na Sociedade Gaúcha de Lomba Grande. Eu entrei com 16 anos. Meu pai era uma pessoa muito conhecida então não precisava nenhuma pessoa para... Naquele tempo tinha que ter uma pessoa para apresentar o camarada. Eu não precisei disso. O baile tinha seguido, né? Tinha baile de Kerp, o Kerp era 3 dias de Kerp, né? Naquela época, né? A gente matava galinha e leitões aí para receber o pessoal que vinham de Novo Hamburgo, os nossos parentes aí, arrumava lugar para pouso aí, ficavam aí 2 dias com a gente aí, era uma comilança, né? Tinha aquele baile de Ano Novo, baile de Páscoa, baile
esses bailes existiam, às vezes um ou outro, né? Porque aquele tempo era bem menos gente, né? Eu sempre andava pilchado, desde a idade de 13 anos. Andava a cavalo sempre pilchado. Hoje, geralmente em segundas-feiras, nos nossos bailes de vovô lá, eu estou pilchado, né? Não completamente, porque não boto o casaco, vou com bota bombacha e às vezes boto lenço, outro não boto, mas geralmente eu boto lenço maragato. Né? Aquele tempo era bonito, né? Naquele tempo, fica olhando para mim, para os meus olhos. Eles eram um namoro antigamente. Não era aquele negócio, não. Chamavam, estavam linhando. Dava para dançar, dançava 2, 3 marcas, parava, né? Às vezes nem conversava, né? O comentário da dificuldade de ter passar por São Leopoldo para ir a Novo Hamburgo, isso aí era difícil na época, né? Porque aquele não tinha condições, tinha 1, 2 ônibus por dia, né? Então, para ir a Novo Hamburgo, tinha que passar por São Leopoldo. Isso durou muitos anos, né? Minha sogra, por exemplo, era escrivã, né? Ela tinha que levar as coisas lá, tinha o Benjamin Altman, tinha o registro de imóveis, essas coisas todas, tinha que ser lá e tinha que ser passado por São Leopoldo, né? O registro de imóveis, as escrituras, essas coisas tudo, era levado por São Leopoldo para Novo Hamburgo. São Leopoldo eu fui muitas vezes de a cavalo, lá de São Jacó, né? Não daqui. Aqui eu vim morar em 61, por causa do colégio dos filhos. Que meus filhos, um estudou no São José, em São Leopoldo, e o outro estudou no São Luís, em São Leopoldo. Eu passei, em 1959, 58, 59, eu passava de jipe por uma estrada, mas quando chovia, conforme não dava passagem, né? Passava de jipe, carro pequeno, tinha uma barca um tempo aqui, né? Aqui onde é a ponte aqui que vai para Novo Hamburgo tinha uma barca, né? Então, mais carro grande não passava, né? Eu tinha falado para um candidato a vereador um dia, que ele disse que achou tão fácil fazer Eu digo, tem lugar que tem que botar 3 metros de altura. E não deu outra, né? É porque dali de feitoria até ali perto do Bauer eu fui de caique. Isso fazem mais ou menos 25 anos que começou. Aí começou a vir imobiliárias para cá, né? Lomba Grande já estava sendo um ninho de pouso, que o pessoal de São Leopoldo, Novo Hamburgo, estavam vindo, comprando chácaras para vir morar aqui, porque é um lugar muito sossegado, ia trabalhar São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas, Sapucaia. Então, e começou a cada dia vir mais, né? Então hoje nós estamos com a Vila Santo Antônio, a Coserves, o Planalto, tem agora ali embaixo, como é o nome ainda, da Integração, né? Então, nós temos hoje uma cidade, Lomba Grande. Tu entra aqui, vai para o meio do mato, tu encontra casas lá no meio do mato e casas, né? Olha, coisas de luxo. Eu acho que não piorou. Não. Acho que não. É porque hoje melhorou, porque é difícil hoje quem não tem um automóvel. Porque o que você fazia de a pé, de a cavalo, carreta de boi, essas coisas, hoje você vai de auto. E São Leopoldo, Novo Hamburgo agora é pertinho, está tudo asfaltado, né? Que eu ajudei a empurrar ônibus aí nessas lombas aí, dia de chuva.
Nós não tínhamos telefone em Lomba Grande. Tinha... O Léio tinha um, a Remi Algaia um, os Dila embaixo tinha um, não sei quem mais, tinha uns 3, 4 telefones. E tinha a manivela aqui. Tinha o centro telefônico, era uma manivela, porque uma vez eu precisava de uma informação lá da Assis Brasil, de Esteio, que eu tinha tambo de leite e tinha curso de inseminação, eu inseminava também, né? Os meus animais, tudo aqui que nasciam aqui, era inseminação feita por mim. Então, qualquer coisa, então eu fui de carro, eu tinha um carro na época, eu fui para Esteio. Quando voltei ainda tinha fila lá, que não tinha conseguido, porque também não dava. Bom, vou chegar lá. Aí e pleiteamos o telefone. Aí fomos a Porto Alegre umas 3, 4 vezes, uma turma de 5, 6, eu acompanhei, né? Um cunhado meu acompanhava, que é morto, né? Aí vai para aqui, vai para ali, mandaram nos chamar. Aí fomos chamar. Naquele tempo eu era presidente da associação de bairro. Aí fomos lá e diz, olha, tá liberado o telefone. Está engavetado lá na Secretaria da Agricultura. Naquele tempo era o Paulo Ritzel prefeito. Aí viemos para Lomba Grande. Como eu sou um cara que quem não deve, não teme, cheguei lá na secretaria com o secretário, que era ora, ele é agrônomo, é veterinário, é uma opção de coisa que ele era. Então eu digo, olha, eu quero que tu tire a liberação do telefone de dentro da tua gaveta aqui. É assim. Não, tá aqui. Nós chegamos de Porto Alegre e nos informaram que está aqui. E que vocês são contra e não querem que nós fizemos o telefone. Agora, vou te dizer uma coisa. Vai sair o telefone, que a associação vai assumir. Aí veio o camarada de Porto Alegre lá e queria que garantisse 150 assinaturas no mesmo dia. Eu digo, não, está garantido, pode vir. Aí deu 200 e tantos, né? E está o telefone funcionando aí. Agora, com o celular, né, tem gente que até já abandonou o fixo, né? Com 91 anos, está com o celular aqui. Alô? Eu era a favor. Sinto até hoje. Eu é que abria os comícios na época. Nós fazíamos nossas reuniões, quem chegava, agradecia a presença e coisa, era eu que fazia, né? Tantos lugares que a gente conhece, menos de que Lomba Grande, estão emancipados. Nós tivemos São José do Hortêncio, tivemos em Lindolfo Collor, tivemos lá em... Não tinha nada. Quando a gente dizia para eles o que nós tínhamos aqui, eles ficavam apavorados, né? Mas aí entrou o poder econômico, né? Com caminhonetas com rancho, essas coisas a mais, perdemos por 100 e poucos votos, né? Já fazem 18 anos. Teve advogados, teve professores, teve muita gente que na época, hoje já conheceu o Egon Bündchen. Egon Bündchen era um dos nossos aliados. Tinha um que era juiz de futebol, que morava em Lomba Grande, e Bernardoni, Ayrton Bernardoni. E ele tinha os filhos que eram advogados, essa turma toda estava envolvida
nesse plebiscito, né? Então, tanta coisa que na época a gente achou que não era tão difícil se emancipar e foi. Por que que eu não queria sair de Loma Grande? Nunca quis sair. Eu digo, não, porque eu sempre vivi bem aqui, estou dentro dos meus amigos e amigas, que a gente se criou junto, teve junto na escola, que essas que estiveram junto comigo da escola eu chamo de irmã de infância. Então é uma vida muito saudável. Aqui é um lugar da longevidade, que nós temos bastante gente acima de 90 anos aqui em Loma Grande. Senhoras e homens. Geralmente a alimentação tem muita coisa a ver, né? Porque gente que, por exemplo, se criou com... Eu me criei naquele tempo, não tinha luz, não tinha refrigerador, não tinha essas coisas, né? Era feito charque e linguiça, né? Charque e os ossos eram salgados no coxo lá e... A gente foi criado assim, né? O charque ficava de pendurado lá, as linguiças, lá no meu tempo, né? Não faltava, porque a gente tinha sempre gente na mesa, 10, 12 pessoas, né? Eu sou feliz, eu tenho minha esposa agora que está com andador, né? Mas foi uma companheira, eu vou, quando ela não podia mais dançar, que ia comigo lá, vinha as amigas para dançar comigo, que eu dançava bem, né? Ainda danço. Quando tem umas músicas gauchescas lá, geralmente tem as que gostam de dançar, vêm me convidar para dançar. E ela gostava de ver também, né? Então ela é uma companheira que eu tenho que agradecer ao papai velho lá de Riba, que sempre esteve do meu lado e está até hoje. Eu casei em 31 de maio de 1947, 65 anos. A vida da gente é uma história, né? Concorda? Agora a gente se lembra de muitas coisas. Eu não me lembro de, não me lembro e não quero me lembrar de coisas ruins, porque a gente tem que estar de bem com a vida, né? De estar de bem com a vida, né? Esse é o segredo.